TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 12 de março. E nesta edição, a Prefeitura de Petrópolis suspende aulas da rede municipal por previsão de chuvas fortes. Manifestantes realizam ato por atrasos na entrega do Teatro Dom Pedro. Ministério Público reúne sociedade civil e autoridades para debater o futuro da BR-040 em audiência pública em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar artigos em homenagens ao Mês da Mulher. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. E olha só, gente, como muitos de vocês já sabem, a Prefeitura de Petrópolis suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta quinta-feira devido à previsão de chuvas fortes para a cidade. A Prefeitura de Teresópolis também suspendeu as aulas para o período da tarde pelo mesmo motivo. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a medida é preventiva para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. As escolas da rede municipal também podem ser utilizadas como pontos de apoio, caso seja necessário. A medida é preventiva, uma vez que as escolas são pontos de apoio e para reduzir o fluxo de pessoas nas ruas, principalmente no horário da tarde, período em que os acumulados de chuva devem estar mais altos. A Secretaria de Estado de Educação informou que, em virtude da possibilidade de fortes chuvas previstas para a região de Petrópolis, nesta quinta-feira, as aulas da rede estadual no município também foram suspensas. A SEDUC reforça ainda que os conteúdos pedagógicos perdidos vão ser repostos, sem prejuízos educacionais. A Prefeitura de Teresópolis também determinou a suspensão das aulas do turno da tarde de hoje. O Executivo ressaltou que todas as secretarias estão de sobreaviso para atender a população caso seja necessário e que a Secretaria Municipal de Defesa Civil segue de prontidão 24 horas acompanhando o cenário meteorológico. A Prefeitura de Petrópolis também sugeriu que a rede particular de ensino adote a mesma medida como forma de prevenção. A Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico ao meio-dia desta quinta-feira, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte, que podem ser pontualmente muito fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, já nesta quinta-feira. Devido ao transporte de umidade que influencia o tempo na região, são esperados acumulados elevados de chuva no município. O aviso meteorológico segue válido até 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. A Defesa Civil orienta que a população cadastre o CEP para receber alertas por mensagens de texto enviando um SMS para o número 40199. E ainda falando sobre essa chuva que é prevista aqui para Petrópolis, nós estamos aqui ao vivo com o Jonathan Jores, que já está nas ruas e vai conversar um pouco com a gente sobre a situação de momento aqui na cidade imperial. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que está o tempo nesse exato momento aí na Rua do Imperador, como a gente está conseguindo observar? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, tá começando a chover agora, né? Tá começando a pingar, para ser sincero, e as ruas estão muito vazias aqui na cidade de Petrópolis em comparação ao que é comum, né? A gente sabe que aqui onde eu estou, pelo menos na Rua do Imperador, é o centro da cidade, é uma parte muito movimentada da cidade, né? Próxima aqui ao terminal rodoviário e, claro, por ser próximo ao terminal rodoviário, tem um movimento muito maior que o normal. Então, em relação ao movimento, né, aos outros dias, a cidade está um pouco mais vazia, né? Claro, a gente sabe que as aulas foram canceladas, né, como passou na reportagem anterior, não só aqui na cidade, como em outros municípios, mas então o movimento acaba sendo menor, né, obviamente. Em relação à temperatura, como eu falei, está começando a chuviscar, pingar, tá mais naquela, parece que vai chover, mas não chove, e assim, tá um ventinho frio, para ser sincero, não tá frio, que tem que usar casaco e etc. Mas, claro, isso é de cada um, né, obviamente. Mas se dentro da normalidade, tá aquele tempo bem antes da chuva, começando a ventar,
O céu está bem cinza, né? Bem a cara aqui da cidade de Petrópolis, mas a gente sabe que as condições climáticas de hoje, né, que a Defesa Civil passou para a população, acaba afastando, né, as pessoas do centro e das ruas. Claro, o fato das aulas terem sido canceladas influencia, mas não só isso, né? Muita gente fica com receio, fica com medo, com razão, né, obviamente, e não vem aqui para as ruas na cidade de Petrópolis. Mas enfim, tá começando a chover agora. Eu estava agora há pouco conversando com alguns motoristas, né, para fazer uma outra reportagem. Enfim, e isso deve ter mais ou menos uns 20 minutos ali, já, né, naquele momento já tinha começado a chover. Então, a chuva se mantém da mesma forma, né? Começando a pingar, começando a chuviscar, ela para, ela volta. Eu, quando estava vindo aqui para o centro de Petrópolis, as ruas, pelo menos na parte em relação aos veículos, né, nas ruas de fato, né, não nas calçadas, tava tudo muito vazio, né? Enfim, então a gente sabe que as condições climáticas divulgadas aí, a previsão climática, né, divulgada aí pela Defesa Civil do município, tem influenciado esse movimento. E, claro, acho que em relação à chuva, né, a gente obviamente não quer que tenha aquela pancada muito forte de chuva, que a gente sabe que Petrópolis é uma cidade muito frágil ainda, infelizmente. Enfim, mas a gente está numa época que tem muita chuva, uma época de maior incidência de chuvas, principalmente no final da tarde. Mas, por enquanto, Hugo, as informações são essas, está começando a chuviscar no momento, e a movimentação aqui no centro é bem baixa em relação aos outros dias comuns. No caso, ontem e os outros dias. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. E, é claro, tem toda essa queda no movimento em comparação aos outros dias, justamente por determinação da Defesa Civil, ações preventivas justamente para diminuir esse fluxo de pessoas pela cidade, para, claro, no caso de uma inundação, de um alagamento, menos pessoas serem atingidas por conta dessas situações. E também vale destacar que esse clima que você destacou, desse início da chuva nesse horário, está sendo bem característico dessa semana. A gente começa a ver alguns pingos, daqui a pouco vem aquela neblina, aquele famoso russo aqui de Petrópolis, não é mesmo, Jonathan? E depois começa a chover. A gente destaca também que, apesar de nesse momento a gente ainda não está com uma chuva forte, não está nem com uma chuva, assim dizer, né? A gente só está com aqueles pingos, com aquele chuvisco, as condições meteorológicas são muito dinâmicas, então a qualquer momento pode começar a chuva forte, então é muito importante que todas as pessoas fiquem atentas aos comunicados da Prefeitura, da Defesa Civil, porque realmente, levando em consideração toda essa preparação, a gente pode estar prestes a ter um momento delicado na cidade. Mas, é claro, a gente já fica na torcida para que isso não se confirme, que seja realmente só um momento de preparação, que a gente se prepare e não acabe precisando utilizar. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E, gente, agora voltando um pouco no tempo, um dos principais equipamentos culturais de Petrópolis, o Teatro Dom Pedro, está fechado há 7 anos. A decisão ocorreu para que ele pudesse passar por reformas, mas, apesar disso, até hoje, o espaço permanece sem receber as intervenções necessárias. Por isso, manifestantes realizaram na noite desta terça-feira um ato para cobrar o término nas obras no espaço. Manifestantes estiveram na Praça dos Expedicionários, no centro de Petrópolis, onde o Teatro Dom Pedro fica localizado, para protestar contra a demora na entrega do equipamento cultural. No início da noite de terça-feira, o grupo realizou manifestações artísticas através de danças e apresentações e colou diversos cartazes no tapume da obra. As obras deveriam ter sido entregues em junho de 2024 pela gestão anterior, porém houve alguns empecilhos. Uma delas foi a reprovação de uma das etapas do projeto de restauração do prédio, dada como insuficiente pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis apresentou atualizações sobre as intervenções, mas ainda sem um novo prazo para a conclusão das obras. O grupo Teatro Dom Pedro é do Povo, que promoveu os protestos, ressalta que não basta entregar o prédio, também é preciso garantir que o espaço permaneça com a gestão pública. O teatro é nosso! Outro fator relevante é que no início da tarde de quarta-feira, dia 11 de março, a equipe da TV Correio da Manhã esteve na Praça do Teatro e a placa da obra já não estava no local.
Esta placa continha informações sobre o prazo para a conclusão das obras, que já havia expirado, sobre a empresa responsável pelas intervenções e os valores envolvidos para a realização da obra. Um local que deveria ser destinado para cultura e música está em silêncio desde 2019 e segue sem previsão de reabertura. Com a maior sala de teatro da cidade, o espaço foi inaugurado em 1933 e restaurado em 2003 pela Prefeitura de Petrópolis. O local é um patrimônio cultural notável, famoso pela arquitetura eclética, e por isso, artistas, produtores culturais e comerciantes seguem aguardando a volta das atividades no principal palco cultural de Petrópolis. Já foram gastos quase 2 milhões de reais nessa obra e o pior de tudo é que a secretaria alega que não tem trabalhadores para manter o funcionamento do teatro, ou seja, manter o teatro aberto, funcionando, recebendo a população e fazendo ele funcionar. A vereadora Júlia Casamasso destacou ainda a importância de um concurso público na cultura. O objetivo é ter servidores públicos tanto na secretaria quanto no próprio teatro. E até mesmo os trabalhadores da cultura se disponibilizaram a fazer uma gestão comunitária do espaço. É fundamental garantir esse diálogo para que a gente tenha um equipamento público de cultura funcionando, ativo, acolhendo as demandas da população. E a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para questionar sobre as placas das obras não estarem mais no local, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis está fazendo uma segunda chamada para a entrega dos novos cartões do programa Cesta Cheia Família Feliz. No total, 1.509 famílias que não conseguiram receber o cartão na semana passada têm mais uma oportunidade até essa sexta-feira, dia 13 de março. São 6 pontos de atendimento com funcionamento das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E para receber o novo cartão que dá acesso ao benefício, o cidadão deve comparecer ao local indicado com CPF e um documento de identificação oficial com foto. Os beneficiários das comunidades do Brejal, Posse e Taquaril são encaminhados a pegar o cartão no CRAS da Posse. Já aqueles que vivem em Araras, Barra Mansa, Cuiabá, Itaipava, Lajinha, Madame Machado, Manga Larga, Pedro do Rio, Secretário, Vila Leopoldina e Vila Rica resgatam um item no CRAS Itaipava. Os beneficiários das comunidades do Águas Lindas, Bairro da Glória, Bonfim, Bom Sucesso, Caititu, Castelo São Manuel, Correias, Estrada Mineira, Nogueira e Vila Alegre são encaminhados para o CRAS Correias. Os beneficiários das comunidades Dr. Touzete, Duques e Quitandinha, no CRAS Quitandinha, do bairro Mauá, Cremeri, Independência e Taquara, no CRAS Independência, e por fim, os beneficiários das demais comunidades do 1º Distrito devem resgatar o cartão no Centro de Cultura Raul de Leone. Vale destacar que o Cesta Cheia Família Feliz tem o objetivo de combater a insegurança alimentar no município. O programa atinge mais de 4.000 beneficiários que recebem um auxílio de R$ 120 por mês destinado para a aquisição de alimentos. Com o novo cartão, os beneficiários poderão fazer compras em 165 estabelecimentos, como supermercados, mercadinhos, mercearias, padarias, açougue, sacolão e também hortifruti. E agora, gente, um comunicado importante. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Fazenda, informou que o sistema tributário da cidade, vai passar por uma atualização tecnológica para aprimorar a segurança e a eficiência do sistema. Por conta desta manutenção, o portal oficial vai ficar indisponível para emissão de guias a partir das 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 13. De acordo com o Executivo, a previsão é que o sistema seja restabelecido até a terça-feira, dia 17, podendo ocorrer também antes desse prazo. Esse comunicado é importante, pois a interrupção abrange os serviços do Imposto sobre Serviços, o ISS, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, taxas diversas da administração municipal e também a emissão de certidão negativa. Por isso, a Prefeitura recomenda que os contribuintes que possuem obrigações com vencimentos no período se programem para realizar a emissão dos boletos antes do início dessa manutenção que vai ser realizada. Então, já fica esse aviso, se você tem alguma dessas pendências, precisa fazer alguns desses pagamentos, fazer antes, para evitar, é claro, algum tipo de transtorno e alguma perda desse prazo, já que o serviço vai estar indisponível, principalmente durante o fim de semana.
E olha só, gente, o Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública para discutir a nova concessão da BR-040-495 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O encontro aconteceu no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis e reuniu representantes do governo federal, da concessionária responsável pela rodovia e também da sociedade civil. A audiência foi presidida pela Procuradora da República, Luciana Portal Gadelha, e teve como objetivo ampliar o debate sobre o futuro da rodovia. Durante o encontro, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Ministério dos Transportes e da concessionária Elovias apresentaram detalhes sobre as obras previstas, os cronogramas de execução e a composição da tarifa de pedágio. A audiência também abriu espaço para participação da população, que pôde fazer perguntas e enviar contribuições sobre as possíveis mudanças previstas para a BR-040. A expectativa é que o diálogo ajude a esclarecer dúvidas e facilite o acompanhamento em relação ao andamento das melhorias na rodovia. Com cerca de 219 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a BR-040 voltou ao centro das discussões após o fim do contrato com a antiga concessionária e o início da operação da nova empresa responsável pelo trecho. Segundo o Ministério Público Federal, o objetivo do acompanhamento é garantir mais transparência, eficiência e qualidade na execução das obras e dos serviços prestados para a rodovia, considerada uma das principais ligações entre a região serrana, a capital fluminense e Minas Gerais. É um assunto que não é simples, tá? Uma rodovia na qual há muitas comunidades, né, que residem ali nas imediações. E, enfim, envolve direito à moradia, são vários direitos aí. Então, é uma rodovia complexa e as soluções para a rodovia não são simples, tá? Durante a audiência, foi destacado que a Elovias assumiu a concessão da rodovia há cerca de 4 meses, em um contrato com duração de 30 anos. Também foi lembrado que a BR-040 passou um longo período sem investimentos significativos. Por isso, neste primeiro momento, a prioridade da concessionária é realizar intervenções para garantir condições mínimas de segurança e operação na rodovia. Os estudos técnicos de engenharia fazem parte da fase inicial de planejamento das obras previstas para o trecho. Todo o pacote de obras não se resume à serra. A serra é a cereja do bolo, né? Que é a obra mais aguardada e é que causa mais impacto em todo o tráfego da região e que influencia diretamente na economia, tanto do estado como do município. Dentre as demandas que foram apresentadas pelos moradores durante a audiência estão a construção de uma passarela no bairro Amazonas, em frente à cabine da Polícia Federal, onde existe um ponto de ônibus. Segundo os relatos, os veículos passam em alta velocidade pelo trecho, o que aumenta o risco de acidentes e coloca em perigo a segurança de quem precisa atravessar a rodovia. A gente tem que sair correndo, tá? Quando a gente está posicionado na faixa, parece que dá um troço nos motoristas, eles aceleram, tá? Ali tem crianças, idosos, cadeirantes, trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo precisa daquele ponto de ônibus ali. Além disso, foi abordada a situação da Ponte do Arranha-Céu, na BR-040. A obra de reconstrução da estrutura está prevista para começar ainda neste mês de março. A intervenção é considerada importante para melhorar a mobilidade e a segurança no trecho, que é uma das principais ligações entre bairros da cidade e a rodovia. Todavia, os relatos são de que todas as tentativas de contato da concessionária Elovias com a população local são apenas para tratar da desocupação na região. Uma obra de grande impacto numa localidade em que moram pessoas há mais de 30 anos. Então a gente precisa conhecer o que vai acontecer com isso antes dessa obra, porque ela vem como uma obra emergencial, muito provavelmente solicitada
pela população que passa por ali, os turistas, as pessoas que possuem casas, né, de veraneio e tal, mas o impacto fica para os trabalhadores que vivem ali na região e que moram ali. Enquanto isso, a ligação entre Bingen e Quitandinha segue em discussão. Segundo o Ministério Público do Estado, o município deve apresentar um estudo técnico completo com dados sobre contagem de veículos, velocidade média, possíveis gargalos e riscos viários, além de análise do impacto na vizinhança após o teste. O documento deverá ser divulgado de forma transparente e debatido em nova reunião pública. A CPTrans, por sua vez, informou que pretende fazer adequações na infraestrutura da região, enquanto moradores e autoridades seguem acompanhando os próximos passos do projeto. E olha só, gente, para a gente finalizar nossa edição de hoje, um comunicado muito importante, emitido há aproximadamente 10 minutos atrás, que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que a Rua da Imperatriz está interditada na altura da Praça Dom Pedro II, aqui no centro do sentido da Rua do Imperador, devido à queda de uma árvore que também atingiu a rede elétrica da região. A agente da CPTrans orienta os motoristas a seguirem pela ponte em direção à Praça dos Expedicionários, que fica ali à esquerda. Para acessar a Rua do Imperador, os motoristas podem utilizar duas rotas alternativas: acessar a Rua Oscar Wenchenck e em seguida a Rua Irmãos D'Angelo, ou também seguir pela Rua Nilo Peçanha, Rua Barão de Tefé e depois a Rua Epitácio Pessoa. Em outro ponto da região, no acesso da Rua da Imperatriz para a Avenida Tiradentes, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, os agentes de trânsito orientam os motoristas a realizarem o desvio pela Avenida Queller. E equipes da Condep, Guarda Civil e também CPTrans atuam naquela área para organizar o trânsito e realizar a remoção dessa árvore. E também a Prefeitura informou que a Enel, a concessionária aqui de energia da cidade, já foi acionada para justamente poder restabelecer as linhas de energia ali da região. E também a Prefeitura ainda informa que a via será liberada após a retirada da árvore e o restabelecimento da rede elétrica. A Prefeitura orienta, por fim, que os motoristas redobrem a atenção e também, se possível, busquem rotas alternativas até a normalização ali da situação na região. E com essas informações, nós vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, hoje é quinta-feira, então estamos no momento daquela previsão que é a mais aguardada da semana, a previsão do tempo para o sextou. É claro, dessa vez com um pouquinho mais de preocupação, com um pouquinho mais de atenção, levando em consideração toda a situação que a gente está vivendo aqui em Petrópolis e, na realidade, em toda a região sudeste. Mas ainda assim, é um sextou. E já estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que também é fã dessa previsão do tempo, que vai contar pra gente como é que vai ficar justamente as condições climáticas e meteorológicas aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Realmente é a previsão mais aguardada da semana, né? Onde marca um momento de descanso, mas agora nós estamos em estado de alerta por conta das chuvas que estão por vir. Então, como de costume, começando a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, a sexta-feira na cidade será de sol com algumas nuvens. E além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite pode ocorrer temporal e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta vai seguir essa mesma tendência de Teresópolis. O dia será de sol com muitas nuvens, passando para o tempo nublado com chuva já pela manhã. À tarde e à noite pode ocorrer temporal e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. E a chuva não para na região centro-sul do estado. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado e com chuva já pela manhã. À tarde ocorre temporal e à noite será chuvosa. E nesse caso, as temperaturas podem variar entre mínima de 22 e máxima de 28 graus. Então, Evelyn, a gente pode observar realmente que as condições climáticas ainda estão afetadas por essa situação da frente fria. As temperaturas continuam um pouco abaixo da média para esse período do ano, é claro, período do verão, e a previsão de chuva forte existe aqui em todas as cidades. Então, realmente, momento de muita atenção,
Ainda assim, fica ligado nas previsões do tempo, fica ligado nos próximos informes das previsões do tempo, na realidade, e, em caso de qualquer emergência, ligar para o número 199 para falar com a Defesa Civil ou com o número 193 para falar com o Corpo de Bombeiros. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora nós mudamos de assunto e vamos para um tópico de relevância nacional. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é tido como a inflação oficial do Brasil em fevereiro, foi de 0,70%, 0,37 ponto percentual acima da taxa registrada no mês de janeiro. O IPCA de fevereiro apresentou uma variação de 0,70%, 0,37 ponto percentual acima da taxa de janeiro, que foi de 0,33%. Com estes resultados, o IPCA no ano acumulou uma variação de 1,03% e nos últimos 12 meses ficou em 3,81%, abaixo dos 4,44% dos 12 meses imediatamente anteriores. No resultado de fevereiro, a maior variação, de 5,21%, e o maior impacto, que foi 0,31 ponto percentual, veio do grupo Educação, seguido dos transportes, com 0,74% de variação e 0,15 ponto percentual de impacto. Juntos, os dois grupos representam aproximadamente 66% do resultado do mês. No grupo Educação, os cursos regulares subiram 6,20% por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações vieram nos subitens ensino médio, com 8,19%, ensino fundamental, com 8,11% e pré-escola, com 7,48%. O resultado do grupo dos transportes, com 0,74%, foi influenciado pela alta de 11,40% na passagem aérea, além da incorporação de reajustes nas tarifas de ônibus urbanos em 8 das 16 áreas pesquisadas. Os combustíveis, por sua vez, apresentaram variação de menos 0,47% em fevereiro. O resultado do grupo Habitação, de 0,30%, foi influenciado pela taxa de água e esgoto, que subiu 0,84%. A energia elétrica residencial variou 0,33%, com a permanência da bandeira tarifária verde em fevereiro. O grupo Alimentação e Bebida subiu 0,26%. A alimentação no domicílio registrou alta de 0,23% em fevereiro, ante o 0,10% do mês anterior, com destaque para as altas do açaí, de 25,29%, e das carnes, com 0,58%. No lado das quedas, sobressaem as frutas, com menos 2,78%, e o arroz, com menos 2,36%. Regionalmente, a maior variação foi em Fortaleza, com 0,98%, e a menor, 0,07%, ocorreu em Rio Branco. O INPC de fevereiro registrou uma variação de 0,56%. Em janeiro, o indicador tinha variado 0,39%. No ano, o acumulado fica em 0,95% e em 12 meses em 3,36%. E ainda falando de economia, no ano passado, a indústria brasileira de alimentos e bebidas apresentou um faturamento de 1.390 bilhões de reais, o que representou uma alta de 8,02% na comparação com o ano anterior. O montante representa 10,8% do Produto Interno Bruto, o PIB, estimado para 2025. Vamos entender mais sobre o assunto. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o grande destaque do ano foi o mercado interno, que respondeu por 1 trilhão e 2 milhões desse total, sendo que 732 bilhões são decorrentes do varejo e o restante do food service, que vem retomando sua fatia de participação. A demanda doméstica, segundo a associação, também foi determinante para sustentar o crescimento real das vendas, que avançaram 2,2% no período. De acordo com a ABIA, esse resultado reflete a recomposição gradual do consumo das famílias, o avanço do consumo fora do lar e também os ganhos de eficiência obtidos pelas empresas ao longo do ano. Quanto às exportações, a indústria de alimentos e bebidas registrou um crescimento de 0,7% em 2025, somando 66 bilhões 730 milhões. O balanço apresentado pela associação também apontou que a força do trabalho direta alcançou 2 milhões 120 mil
mil empregados, um crescimento de 2,4% em relação a 2024. Somando os empregos indiretos, a cadeia produtiva chegou a 10.600.000 postos de trabalho, o que corresponde, de acordo com a ABIA, a 10,3% de toda a força de trabalho ocupada do país. Para este ano, a ABIA espera que as vendas reais cresçam entre 2% e 2,5%, impulsionadas pelo mercado doméstico e pela recuperação gradual do mercado internacional. A geração de empregos também deve crescer, com alta entre 1% e 1,5%. Gente, com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração.
Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e agora estou aqui ao vivo com a Rosina Bezerra, que veio conversar um pouco com a gente sobre a questão de artigos sobre livros, um tópico bem diferente pelo jeito que a gente já começou a adiantar aqui. Boa tarde, Rosina, tudo bem? Bem, graças a Deus, Hugo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar sobre leitura, literatura, que é a minha área de conhecimento junto com língua portuguesa. Sempre um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Na TV Correio da Manhã você está sempre, né, com Rosina de A a Z, mas hoje a gente veio falar de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu acho que, mesmo você já sendo uma figurinha carimbada, vamos dizer assim, na nossa programação, acho importante também que você se apresente para o nosso público mais uma vez. Então, gente, eu sou professora de língua portuguesa, redação e literatura, professora doutora. Então, já fiz pós, mestrado, doutorado, e sempre aprofundando o meu estudo, principalmente na área da literatura. O que isso quer dizer? Todos os escritos, formas de escritas, de apresentação, de como você vai redigir e passar um texto. Né? Não só o texto falado, mas o texto escrito. Perfeito, Rosina. Como eu já adiantei, a gente já falou no iniciozinho, hoje a gente veio falar sobre a questão dos artigos. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, que é justamente a questão dos artigos relacionados à leitura. Porque existem várias maneiras de se ler um livro, não é mesmo? Sim, às vezes, eu acho que quando a gente é mais novo até faz isso. Eu li toda a obra da Agatha Christie, porque eu achava o máximo aquele suspense que ela constrói. Mas se você me pedir para falar de um livro específico dela, eu não consigo, porque eu fui consumindo. É o que a gente chama de leitor passivo. Você vai consumindo, consumindo, consumindo e não faz uma reflexão sobre o que leu. Então, esse é um tipo de leitor, que tem a fase e tem literatura que a gente acaba fazendo isso mesmo. É igual ler gibi, né? Você lê para esvaziar a cabeça e se distrair. Mas o leitor crítico, é aquele leitor ativo, é aquele que vai conversar com o que ele está lendo. O autor, mesmo na ficção, criou uma cena, uma imagem, uma situação, um problema, e você vai dialogar com aquilo, refletindo, nossa, isso eu já vi acontecer tantas vezes na vida real, ou como Raquel de Queiroz, que faz, às vezes, uma crítica política da época dela, não da época de hoje. Nossa, isso aqui está se repetindo. Então, esse tipo de leitor é que eu procuro trazer para o meu artigo, porque eu sempre busco fazer essa ponte entre o que foi lido e o que nós estamos vivendo. Eu não aponto o dedo para nada, mas eu tento chamar a atenção para alguns aspectos, que eu acho que é o que mais me dá prazer na escrita do artigo. O espaço é pequeno, mas não estou reclamando, estou dizendo que eu tenho que falar de uma forma muito resumida, mas eu preciso acentuar. Vou dar um exemplo. Quando eu falei de 1984, uma obra de George Orwell, um escritor britânico, e ele já
em 48, ele estava fazendo uma crítica ao marxismo-stalinista da União Soviética. Mas ele vai pontuando na obra coisas que nós estamos vivenciando hoje, 2026. A obra é de 1948. Ele fala de coisas que nós estamos vivenciando em 2026. Não estou falando Brasil, estou falando mundo. Tá? Mundo engloba todo mundo. Na Revolução dos Bichos, que é de 32, tem até o filme da Disney, também a gente vê nações vivendo aquilo que está na Revolução dos Bichos, e também foi a mesma crítica. E aí você vai falar, mas ele devia ser um conservador. Não, ele se entranhou nessa Revolução Russa, ele tinha pleno conhecimento de dentro do que era a Revolução comunista, o que formou a União Soviética, que é a Revolução Bolchevique, que formou a União Soviética, e depois ele conheceu pessoalmente as ideias de Stalin. Ele faz a crítica porque ele viu que ultrapassava limites do controle social, entendeu? Então, a gente tem que olhar a leitura com essa capacidade de dialogar. Eu não aponto o dedo para ninguém específico, porque quem sou eu para julgar alguém, ou julgar alguma época, ou julgar alguma coisa? Mas eu tenho que estar atenta para a repetição, porque o ser humano ele só aprende com a repetição desde pequenininho, né? Quem é mãe ou pai sabe que a criança, para aprender e internalizar alguma aprendizagem, ela precisa da repetição. E aí, quando você olha a literatura repetindo fatos e narrando fatos que no século XXI nós ainda vivenciamos, se você pega lá a escrita grega, eles falando com aquela linguagem mitológica, simbólica, a gente vê que a humanidade aprendeu muito pouco, amadureceu muito pouco, e a gente vai aprendendo isso por meio da literatura, porque a literatura, ou qualquer arte, pode ser a cênica, a cinematográfica, a escrita, a musical, ela vai trazer para o mundo a impressão que aquele autor, aquele artista, a leitura que ele está fazendo daquilo que ele está vivendo, que foi o que George Orwell, por exemplo, fez. Mas nós vimos isso em Shakespeare, 1600, nós vimos isso em Camões, 1400. A gente vai vendo isso ao longo da história. Santo Agostinho, que é de 300 depois de Cristo. Então, a gente pode perceber que a gente consegue fazer uma recolocação, a gente consegue recapitular como era a história lá atrás, a visão da história na realidade, a visão por meio desses autores, e consegue justamente fazer essas relações com o mundo atual, mostrando justamente, como você destacou, quão pouco a gente evoluiu nesses milênios, né? A gente pode dizer literalmente milênios. Milênios, já são 2 milênios, e a gente evoluiu muito pouco. O pessoal, mas Santo Agostinho, ele era... Não, antes de ser santo, ele não era santo. Ele era, vamos dizer assim, aos olhos de hoje, um devasso, né? Para usar uma palavra bem educada, ele era um devasso. E quando ele escreve Confissões, é uma viagem de autoconhecimento. Ele se autoconhecendo, entendendo aquilo que ele estava fazendo. Isso foi uma das coisas que provocou conversão nele. E a gente vai conhecendo as fraquezas humanas, característica do ser humano. Não é? Eu não estou condenando, eu gosto de falar que não é condenando, é você dialogar com aquilo que ele está escrevendo e você reconhecer algumas questões. Nossa, eu poderia ter feito isso, é uma coisa que é uma fraqueza do ser humano. Então, você passa a se autoconhecer também. Então, é uma viagem. Esse artigo do Santo Agostinho foi Tarde Te Amei, que ele descobriu Deus. Nessa reflexão, nessa caminhada, ele descobre Deus. E aí, se eu trouxer para o século XX, eu tenho Clarice Lispector, que no Brasil foi pioneira nessa escrita intimista, existencialista, né, que faz
esse diálogo com a própria consciência. As narrativas dela são fluxo de consciência. O personagem dialogando com ele em busca do autoconhecimento. E quando você para pensar sobre aquilo, você está dialogando com aquele autor. Não é você ler um gibi e sair rindo. Eu, pelo menos, fico rindo, né? Eu gosto do gibi, eu não descarto leitura, mas... São formatos diferentes, São não é formatos mesmo? diferentes e eu leio mais para relaxar a cabeça mesmo, né? Porque você pega uma Clarice Lispector, aí você tem que ler devagar, não dá para ler correndo. É verdade, Rosina. E a gente pode destacar, não falando especificamente dos seus artigos, mas desse texto no geral, o texto do artigo no geral, essa análise no geral, é algo que pode ser muito positiva para toda a população, não é mesmo? Sim. Realmente refletir não apenas sobre livros, mas sobre situações da vida, sobre filmes, sobre todos os tipos de arte, para justamente conseguir fazer essas ligações com situações passadas, com outras situações já vividas por essa pessoa, para justamente poder fazer uma análise melhor, poder absorver melhor o conteúdo que está disponível. E até, assim, você vai conhecer os costumes de época. Machado de Assis, por exemplo, ele faz uma crítica do comportamento social, dos costumes, do final do século XIX, que ele viveu o século XIX quase todo, e o iniciozinho do século XX. Então, como é que era a vida na corte? Você pega ali os costumes, né? Qual era a mentalidade. Eu escrevi essa semana sobre a Anísia Floresta. A Anísia Floresta, ela é uma surpresa para quem lê. Ela nasceu em 810, século XIX, iniciozinho. A família real tinha acabado de chegar ao Brasil, 1808 chegou Dom João VI. E ela morava no interior do Rio Grande do Norte. Não dá para imaginar o Nordeste em 1808. E ela, na época, se casava com 12 anos, 13 anos. Né? Veio a primeira menstruação feminina, está pronta para casar. Era o costume, a mentalidade da época. Ela casou. Ela não suportou, com 12 anos, em poucos meses fugiu da casa do marido, voltou para a casa dos pais, abandonou o marido. Só que ela teve a acolhida do pai, que não era comum. Um pai renegava a filha que fizesse isso. E o pai acolheu. Então, olha só, você vê o costume, o confronto e a atitude paterna chocando uma sociedade. Foi um escândalo. E você vai pensar, mas por que o pai não obrigou ela a ficar com o marido, alguma coisa? Não, ele só foi pai. Eu não estou julgando ele, só foi pai, ele acolheu a filha. Não era costume a mulher estudar nessa época. Quando ela fez 7 anos, ele a matriculou numa escola de um convento carmelita. E ele disse a ela, não fica só na sala de aula, vá para a biblioteca e leia tudo que você puder ler, investigue tudo. Então, ela adquiriu um conhecimento e uma cultura que mulher da época dela não teria. O que ela fez? Começou a lutar pelos direitos da mulher, para mudar esse costume de impor à mulher, ela só serve para casar, só pode ser dona de casa. E lutou pela educação formal feminina equivalente à do masculino. Olha só, em 1820 ela já estava lutando por isso, 20, ela já estava lutando por isso. É uma surpresa. Foi a primeira, vamos dizer assim, feminista brasileira, lutando pela igualdade de direitos, de voto e de estudo. Ela montou uma escola para mulheres, porque não existia escola para mulheres, montou uma no Rio de Janeiro. Foi massacrada, todo mundo condenou, porque ela dava formação para as mulheres, além da linguagem, do português e da matemática. Porque a mulher na escola tinha que aprender a costurar, a cozinhar, era uma educação doméstica. E ler e fazer conta.
ela ensinava história, geografia, artes, era formação humanística, igual a que os meninos recebiam. É algo realmente muito diferente, principalmente para aquele momento ali, Pois foi um é. momento disruptivo, um movimento disruptivo e que ajudou a mudar a história. E é um ponto muito importante a gente destacar, justamente nesse mês das mulheres, figuras, pessoas como essas, que realmente ajudaram a mudar a história do mundo, ajudaram a conquistar mais direitos para mulheres e são realmente figuras muito relevantes para a nossa história e que precisam continuar sendo destacadas. E, é claro, a literatura é um meio, é uma forma de conhecer mais sobre essas histórias, mais sobre essas situações e também conhecer a nossa história. Conhecer porque, justamente conhecendo, que a gente aprende a muitas das vezes não repetir erros e também Pois é. fazer mais acertos. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que quando você não conhece a própria história, você vai repetir os erros do passado, fazer exatamente o que você falou. A Nísia, ela foi buscar essa questão da noção, perceber a noção junto com o pai, porque o pai era advogado, era um homem instruído, mas ela leu uma francesa de 1750, antes da Revolução Francesa, e uma escritora, se não me engano, britânica, que escreveu sobre o direito das mulheres em 1792, bem antes dela. E ela traduziu a obra do francês para o português, que ela estudou francês e tinha o conhecimento da cultura. Você vê uma mulher que quase ninguém valoriza, e ela mudou a prática educacional do Brasil. Já que nós estamos no mês de março, estou priorizando mulher, né? Tem que puxar a brasa para a nossa sardinha. Sem aquele feminismo que quer igualar. Nós não somos iguais fisicamente. Eu não apoio esse feminismo, não. Eu apoio o feminismo da igualdade de direitos. Perfeito. Agora, o meu corpo é um, o seu corpo é outro, biologicamente, na natureza. Então, isso a gente tem que respeitar. É verdade, Rosina. A gente poderia continuar conversando, falando sobre literatura, falando sobre artigos, falando sobre essas grandes mulheres da nossa história, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui no programa. Hugo, muito obrigada e espero que eu tenha correspondido às expectativas. Sem a menor dúvida. E é claro, se vocês quiserem continuar acompanhando a Rosina, só ficar de olho no Rosina de A a Z e também nos artigos dela. Mas, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.